Bom dia. Na edição de hoje, a gente começa falando de um risco que pode atingir muitos consumidores do serviço de telefonia móvel e TV por assinatura. São os contratos de fidelização. Eles, muitas vezes, oferecem benefícios, como aparelhos de graça e descontos aparentemente vantajosos. O problema é que esta visão de ganho pode mudar na hora de cancelar o contrato, que muitas vezes pode conter aí cláusulas abusivas. Jéssica gasta quase R$300 por mês no pagamento da tarifa de telefonia. O montante é referente ao serviço prestado pela operadora, com o acréscimo do custo do novo aparelho. O plano que eu tenho hoje, eu paguei um valor, pelo aparelho, cerca de 10% a 15% do valor, e um valor que chega a ser média R$270, R$280 por mês, que é a tarifa do que eu uso, do plano da operadora. É cada vez mais comum os contratantes optarem por planos que envolvem uma taxa a mais por mês para o pagamento de novos aparelhos de telefone celular. Uma prática que, segundo o Procon, é legal, não caracteriza venda casada. Para que não seja configurada a venda casada, é fundamental que a empresa ofereça esse serviço e o aparelho de forma separada. Então, se eu quiser adquirir a linha, somente a linha, eu tenho essa opção. Se eu quiser adquirir agregada com o aparelho de telefone, vai ficar a meu critério. Então, é importante verificar isso. Existe a opção, a liberdade de escolha ao consumidor. Em caso positivo, não há prática abusiva. Agora, se for a única hipótese, for essa venda conjunta, fica caracterizado prática abusiva prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Uma parcela que envolve o pagamento de um aparelho de celular geralmente acontece com a fidelização do cliente, por prazos que podem chegar até 1 ano. E quando o cliente quebra esse contrato firmado com a operadora, ao contrário do que se pensa, uma multa pode sim ser cobrada. A agência reguladora, a Anatel, ela permite que sejam firmados contratos de até 12 meses, esses contratos de fidelização. O que deve existir aí? Um benefício real ao consumidor. Então, esse consumidor tendo algum tipo de benefício, ele vai assinar um contrato, desde que seja dada também a opção de ter um contrato sem fidelização, mas ele optando por isso, ele vai poder assinar o contrato e o que se deve observar é que essa multa prevista tem que ser proporcional ao tempo de duração da fidelização. Então, se o consumidor ele cumpre 1 mês daquele contrato e deseja rescindir, o valor da multa a ser aplicado é 1. Se ele cumpre já 11 meses, tem que ter uma redução proporcional. Então, o consumidor deve ficar atento a esses valores para que não seja cobrada uma multa desproporcional ao tempo que resta de fidelização. Mas o contratante deve ficar atento. Em alguns casos, a cobrança de multa é irregular, quando a operadora, por exemplo, deixar de cumprir o contrato. Bom, quando o consumidor assina qualquer contrato de telefonia e ele está insatisfeito com esse serviço prestado, ele deve entrar em contato com a empresa, vai pegar um número de protocolo e a empresa vai ter que resolver o problema. Se esse problema é recorrente, evidentemente o consumidor pode querer rescindir esse contrato. E quando ele faz isso, mesmo havendo um contrato de fidelização, o consumidor não será obrigado a pagar qualquer tipo de multa. Então é importante, sempre que tiver qualquer tipo de problema no contrato, ele registrar isso e anotar o número de protocolo.